Interagir com a gente é muito fácil. Mande o seu WhatsApp para 31984029756, 31984029756. Eu vou tentar ler todas as perguntas, todas as participações. E é bom demais, pastor Alessandro. Você esteve aqui semana passada ou foi nessa semana, pastor? Semana passada. Semana passada, o pastor Alessandro esteve aqui com a gente. Agora ele está com o Ministério Novo, já não está mais ali no Bonfim. Você está em Água Branca? Água Branca. Ah, então tua memória está boa. Tá, Água Branca. Água Branca. Já... Pode mandar um abraço, pastor? Eu gosto. Faz favor ali para a câmera 2, ali para o Bruno. Ótimo. Queria mandar um abraço, pessoal do Eldorado, região do Água Branca. Nós estamos ali na rua Cardeal Arco Verde, número 623, domingo, 19 horas, quarta-feira, 19h30. Vem fazer uma visita, vem ser igreja com a gente. Beleza. E também estamos com o pastor Ronaldo. Continua também na Lagoinha Prado. Lagoinha Prado. Avenida Francisco Sá, número 241. Né? É bem fácil chegar. Paralelo ao Hospital Felício Roxo. Na rua de... Quase, a avenida, a rua de baixo, né? Na contorno. Isso. Ali é muito bom, pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, que já é um baluarte da Igreja Batista da Lagoinha. Verdade. Alguém disse que ainda na época pré-histórica, né? Não, mas porque temos alguns, sem demérito algum pastor Alessandro, né? Mas assim, tem algumas pessoas, alguns pastores que são tradicionais na nossa igreja, pastor Ronaldo, o próprio pastor Paulo, César, pastor Márcio, né? Que são as pessoas que estão historicamente há mais tempo com a gente lá. Verdade. Tem a história da Lagoinha nos ombros, né, pastor? São quantos anos lá? Vivemos em Lagoinha, vamos completando agora 32 anos. Meu pai. Tem mais tempo de Lagoinha que eu tenho de vida. Aí você está querendo... Aí tá forçando a barra, né? Tá forçando a barra. Né? Tá forçando a amizade, né, pastor? Bom, eu tô rindo aqui, tô sorrindo, porque a gente tem que ser bem-humorado. Já disse aqui, né? A palavra humor tem tudo a ver com humano. Quanto mais bem-humorado nós somos, mais humanos nós somos. Mas o nosso humor também, às vezes, ele vai para momentos de tristeza, quando a gente vê o que a gente viu ontem. Né? Foi lamentável o que aconteceu ontem em Suzano. E já sabia que já íamos começar com isso, até comentei com os pastores aqui. Né? Já chegou uma mensagem do nosso querido Cristiano, nosso parceiro aqui, né, Cristiano? Na Rede Super. E o Cristiano, ele manda a seguinte mensagem. Sou Cristiano de Belo Horizonte. E ele fala assim, pena que a esquerda não vai fazer, no caso de Suzano, o mesmo clamor que fez pela Marielle. Está se referindo a Marielle Franco, né, a vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro. Parece que, né, houve a investigação, identificou alguns dos... Né, agora são acusados de terem cometido. E o Cristiano está dizendo que né, a leitura do Cristiano talvez ainda seja um pouco prematuro, né, Cristiano? A gente dizer que a esquerda não vai se manifestar com relação a essa brutalidade lá em Suzano. Se bem que eu acho difícil qualquer segmento da sociedade apoiar isso. Inclusive, a gente tem imagens que se a produção quiser... Eu confesso que a gente tem que ter muito cuidado com as imagens que a gente mostra, né, sobre o que aconteceu em Suzano. Pastores, com certeza, né? Que brasileiro que não viu isso, né, pastor? O que os senhores acharam do que aconteceu em Suzano ontem? Fruto de quê? De desaparelhamento do Estado, de desestruturação da família, de loucura, endemoniamento. Gente... Nós, assim, em primeiro lugar, assim, eu quero expressar, eu creio que nós expressamos isso porque foi o que nós sentimos ontem, o nosso coração, aquela tristeza profunda e um lamento profundo por esse acontecimento dramático. Mas até dentro dessa questão, quando nós olhamos, façamos uma pergunta, o que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo com os filhos? Exatamente. Nós fazemos, ou as pessoas fazem tanto essa pergunta, como se elas não soubessem a resposta. Nós temos a resposta. A questão é que os filhos hoje já não respeitam mais os pais como respeitavam antes. Verdade. Os pais já não são ou não fazem, cumprem o seu papel de pais com os seus filhos, onde os professores já não são mais respeitados na sala de aula
como autoridade sobre os filhos, onde nós não vemos mais uma sociedade de filhos com limites, aonde eles aprendem a vida. Nós estamos vivendo num momento em que essa moçada não suporta ser contrariada. É verdade, é triste isso, né? É Adolescentes triste. que te peitam, te encaram assim. E aí nós vemos a meninada nos jogos de games, né? Aonde eles são os heróis, eles ganham, vencem o jogo, né? Matando velhinhos no jogo, matando policiais. Como é que é o jogo? Vocês aí, jovens, não sei se você mexe com o jogo, Fininho, Felipe, Jéssica, Bruno, como é que chama? É RPA? Como é que é o negócio aqui, o jogo lá, o que sai matando velhinha? Você de casa me ajuda? RPG? Não é RPG. Tem um nome, o pessoal da produção aí que tem eu não sei jogar esses games. Hã? GTA. Que é exatamente isso. O alvo é você sair atropelando pessoas, matando pessoas. E as pessoas acham que o menino brincar disso vai ficar zerado, não acontece nada. Eu até brinquei com o Fininho, eu estava vendo um filme no smartphone dele, uma novela bíblica, né? Brinquei. Fica vendo esse tipo de coisa, Fininho. Né? Fininho é o nosso cinegrafista. Né? Mas a gente, brincadeiras à parte, a gente tem que tomar cuidado com o que nossos filhos estão vendo, né? E são duas preocupações que em cima dessas cenas aí que eu tenho, pastor. Inclusive, pode soltando as cenas, o pastor Alessandro falou, vai soltando as cenas, o pastor Alessandro pode ir falando e vai aparecer as cenas e o senhor vai aparecer também na imagem. São dois problemas que eu consegui detectar. Sobre a saúde mental desses meninos, né? O cara atirando, olha, Alessandro, que loucura. Foi muito parecido com o que aconteceu em 99 nos Estados Unidos, né? 2 rapazes também. E incentivados e motivados pelo videogame. E a questão é a saúde. Hoje nós cuidamos muito da saúde, mas cuida-se pouco da saúde mental das pessoas. Então eu vejo 2 problemas. Aqueles 2 rapazes que atacaram e eu recebi no meu celular a filmagem antes de sair qualquer notícia. Ou seja, teve alguém também, com machado, né? Teve alguém também que estava filmando. Então, assim, são pessoas que participaram do processo, que muitas vezes poderiam estar socorrendo, não estavam filmando. Mas, Alessandro, pastor Ronaldo, eu fico vendo, aqui, olha só, o rapaz pega a menina, é chocante isso. Né? E um já estava no chão morto, né? As pessoas fugindo, né? E ele dando machadada. Pastor Ronaldo, isso parece coisa de um endemoniamento, pastor. Não é possível. Na realidade, você quer avaliar os meninos, que eles chegam a um nível de dessensibilização. Ficam dessensibilizados, né? E aí você fica, mas será que o que ele sentiu naquele momento? Nada, ele sentiu o prazer de fazer aquilo, penso eu. Claro, eu não sou nenhum especialista nessa área. Né? Então vamos relembrar aqui um caso de 2011, lá da escola lá de Realengo, no Rio. Sim. Aquele moço, até então, ele nunca tinha dado um tiro. Ele aprendeu toda aquela arte, né? Porque, se nós lembrarmos bem, ele atirava exatamente na cabeça e no peito, né? Então, na época, até aqui, da minha própria sala, pastor Washington de Sá, que você conhece tanto, era cedinho. A televisão ainda não tinha soltado as notícias, mas a internet começou a liberar. E então, da minha sala, aqui na igreja, né, o pastor Washington ligou, eu estava junto com ele, para a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e ele disse, olha, eu sou fulano de tal, eu sou especializado em comportamento infanto-juvenil e tal, eu quero sugerir para vocês procurarem na casa desse moço alguns jogos de videogame, né, como Counter-Strike, como, eu não lembro, o GTA e outros, e procure isso, e as autoridades deram atenção.
foram na casa do rapaz e acharam exatamente esses jogos. Ele foi treinado pelo game. Ele não era um habilidoso em tiros. Então, ele entra na escola, né? E ele, então, faz aquilo. Aí a história, que ele sofreu bullying na escola e tal, eu quero dizer, bullying sempre houve na escola. As reações ao bullying agora estão absurdas. Então, hoje, que é legal, né, postar na internet, né, zoar com um colega, isso é legal para eles, postar na internet. Mas na época não tinha internet, mas tinha bullying. Exatamente. Né? Então, eu vejo que isso sempre vai haver. Então, assim, todo mundo já imaginou se todo adolescente que sofrer bullying na escola, assim, depois, um certo tempo, volta na escola e dá tiro nos colegas? Agora, essa questão que eu estava falando, né? Porque somos uma TV evangélica, então, a gente pode falar também dessas questões. Pode, não deve falar das questões espirituais. Não estou tirando a responsabilidade individual desses dois assassinos. Mas a minha impressão, pelo grau de crueldade, é que eles abriram brecha e foram realmente, como é que eu posso dizer, instrumentos também do maligno, sabe? Não, entendam? Não só a psique, não só... Há uma operação maligna. Eu sempre falo assim, o diabo não está com nada sem um homem. É verdade. Ele não é nada sem o homem. Ele precisa do homem para operar os seus planos, os seus projetos, que Jesus diz lá em João 10, que é matar, roubar e destruir. Né? Então, ele precisa do homem. Então, essa é a natureza, né, maligna do homem. Né? Essa natureza de pecado, essa natureza, né, que a Bíblia, o Paulo chama isso da natureza de Adão. Né? Então, nós estamos, então vamos falar de nós, os cristãos, os santos de Deus. Nós temos duas naturezas, a de Adão e a de Cristo. Tá? Nós temos o nosso nome escrito no céu, mas ainda estamos nessa terra. Nessa luta contra a natureza adâmica. Ainda seremos resgatados. Né? Então, agora, vamos pensar, né, nesse que é Adão sem o segundo Adão e o último, que é Jesus. Então, tudo isso eu resumo. Veja bem, o que aconteceu ontem na escola, para mim, é um sintoma. Não é a causa. É um sintoma. Qual que é a causa? A causa é a falta de relacionamento com o Criador, com o nosso Deus. E um excesso de relacionamento com o inferno, né, Alessandro? Porque você mexer com esse tipo de games, desculpa, pode me considerar radical, mas não tem problema. Nesse ponto eu sou radical. Certos videogames, eu até nem sei se o nome é videogame, na minha época minha também. São nocivos, mexem com o pior do ser humano, despertam essa natureza adâmica, que em alguns até amortecida, mas pode ser despertado e fazem esse absurdo, né? Porque o homem foi criado para o louvor da glória do Pai, de Deus. Eu entendo que tudo que ele faz, que não é para a glória de Deus, ele pode se corromper. Então, o que eu entendo que aconteceu houve um problema familiar, onde esses meninos, teoricamente, foram criados pelo videogame, porque eu acredito que da falta dos pais, da mãe, e em cima disso eles se corromperam e quiseram praticar aquilo que estava na mente deles. Sendo que nós somos criados para louvar o nome do Senhor. Nosso propósito é outro. Né? O nosso propósito é outro. Então, eles estão fora do propósito. Deixa eu puxar um gancho, pastor, para nós aqui, que talvez não brinquemos com videogame. Eu não brinco, mas tem muito adulto, inclusive de igreja, mexendo com pornografia. A relação que eu vou fazer é o seguinte. Assim como esses jovens brincam com videogame violento e no momento de fraqueza, ou sei lá o quê, de vacilo, cometem atos, tem muito adulto aí. Inclusive, infelizmente, frequentando igreja. Verdade. Que fica mexendo com pornografia, que fica vendo filme pornográfico para pimentar a relação, fica dando brecha para o inferno. Eu não sei se vocês concordam comigo que se a relação ela não procede. Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, pastor? Tem. Na realidade, os filhos violentos são frutos de uma família disfuncional.
que aquela história, tem tanta violência na rua, olha, a violência da rua está afetando os filhos, está afetando as crianças dentro de casa. Eu discordo plenamente. É a violência de dentro de casa que está afetando a rua, porque tudo sai de dentro de casa. Todos nós, né, seres humanos ou filhos, nós saímos de dentro das nossas casas. Então, a questão começa em casa, na família. E quando você tem, por exemplo, no caso, vamos pegar o pai, um homem, porque os homens que são mais tendentes, embora esse número é bem crescente, de mulheres que hoje estão interessadas na pornografia. Infelizmente. É uma estatística. Infelizmente. Tá? Agora, já que você tocou, de toda a pornografia acessada pelos smartphones, são acessadas pelos meninos de 9, 10, 11 anos de idade. Que loucura. Crianças ainda. Crianças. Crianças. Agora, quem dá um smartphone para uma criança de 8, 9, 10 anos? São os pais. Tá? Então, smartphone, tablet, não é para crianças. Tá? Elas não têm um cérebro maduro o suficiente, até porque, cientificamente, a maturidade cerebral ela vai acontecer aos 18 anos. Eu não estou dizendo essa maturidade emocional. O cérebro ele vai estar totalmente formado, totalmente amadurecido, essa palavra boa, aos 18 anos de idade. Então, enquanto isso, né, quando os filhos se expõem, principalmente esses abaixo de 13 anos, de 14 anos, aos games, a todo acesso à rede, né, pelos smartphones, os computadores, isso é um mal terrível. Mas por que esses pais fazem? Porque torna a internet babá de seus filhos. E as crianças cada dia mais cedo estão mexendo com isso. Então, cada vez mais prematuramente, as crianças estão expostas a uma coisa que não é para elas ainda na idade que elas têm. Elas não são capazes de usar a internet com discernimento, separando o que é bom, o que é mal. Verdade. Né? Então, isso vai se tornar uma tragédia. Eu não sei onde que eu estava, eu não sei se era num supermercado, tinha uma jovem mãe com um bebezinho, lindo bebezinho, e acho que ela foi passar o código de barra para ver o valor e tudo, e o bebezinho, na hora que viu que negócio do código de barra, a tela, começou a passar o dedo assim. Como se fosse uma tela de um smartphone. Um bebê não tinha um ano. Gente, eu fico assim... Já nasce predisposto para isso, né? Eu falei, meu Deus, eu vejo esse menino brincando de videogame, aqui de 3, 4 anos brincando de videogame, eu comia areia nessa idade, rapaz. É verdade. Não é? Ficava fazendo guerra de mamona. Gente, mas está muito precoce. Deixa eu dar só o crédito para as pessoas que estão mandando mensagens, agradecendo a Jussiane de Santa Catarina, dá uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Jussiane, que Deus te abençoe. Ela diz, boa tarde, pastor Cássio. Boa tarde, minha querida. Pessoas aqui estão lamentando, né, o que aconteceu ontem. O que eu faço? Sou jovem e os jovens da minha igreja estão fazendo uma panelinha. Já deixei até de participar de culto. O que eu faço? Essa nossa... telespectadora, eu estou sem... Engraçado, hoje eu pedi minha cola aqui, 99, depois a produção me diz qual que é o código 99. Tá achando aí, Jéssica, a minha cola? Eles vão achar minha cola aqui, 99, que estado que é. Ela tá dizendo de panelinha. Eu acho que é Pará. Não, já vem a cola, eu tenho uma colinha ali, pastor, tranquilo. Mas vamos lá, gente, panelinha, o que vocês acham? Um grupo fechado, né? Isso. Isso atrapalha a igreja não é para ser não é para ter panelinhas. É família, né? Nós temos que trabalhar como família, né? Esse é o objetivo do que Deus planejou para nós como objetivo e como projeto do Senhor. Mas a gente família. Tem que quebrar as panelas. Vocês são pastores de igreja local, não é, pastor? A gente tem que observar. Exatamente. Se não tem esses grupinhos, esses guetozinhos assim. Olha essa menina. É do Maranhão, inclusive, ela. Esses grupos que vão formando de adolescente, né, quando nesse aspecto, nessa conotação de panelinha, né, significa que está faltando pai,
está faltando mãe ali. Eu estou falando agora de pai espiritual para esses filhos na igreja. Está faltando mãe espiritual, tá? Para que os direcione, porque pais maduros, conscientes, levam os seus filhos para uma maturidade, leva os seus filhos para uma responsabilidade. Então, o pai maduro mostra aos filhos que, olha, tá vendo isso aqui? Aqui tem 2 caminhos. Se você for nesse, aqui vai ter uma consequência, vai ser ruim. Agora, esse outro caminho aqui, se você escolher, vai ter uma consequência, só que ela vai ser boa. Tá joia. Pastor, estão mandando eu terminar o bloco aqui, porque sabe como é que é? Horário de TV. A gente tem chamado no final, mas depois quero que a gente volte conversando sobre isso, tá joia? Vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Voltamos com o nosso bate-papo. Bate-papo que é gostoso também. Na hora do intervalo a gente fica conversando aqui. Uma conversa super edificante, a gente fica brincando uns com os outros aqui, sobretudo com o Fininho, meu querido amigo atleticano, amigo do coração. O Galo está na fase ruim, né, Fininho? Mas vai melhorar. Também não tem jeito de piorar, não, né, filho? Então, agora só para melhorar. Mas aqui nós... A Priscila está adentrando os estúdios da Rede Sul. Priscila Coelho, um ícone, um bastião dessa TV, que estava passando no intervalo aqui. A Priscila Coelho estava nos intervalos e nós comentando da Priscila. O que foi, Priscila, está me olhando com essa cara? Não é Coelho, não? Está mandando um beijo aqui. Você pode entrar, Priscila Coelho? Só para dar Priscila, você pode entrar, por favor? Mas você vai ter que ficar abaixado aqui do lado, porque eu já aprendi o seguinte, quando entra convidado e fica em pé, a câmera não pega. Você conhece o pastor Ronaldo Faria? Abaixa. Pastor Alessandro, você vai ter que abaixar, querido. Tá bom. Isso. Meu rei. Dá um beijinho. Tudo bem? E aí, querida? Por que você sumiu da Rede Super? Sumi nada, tô no amplificador. Não, falando aqui da produção, você está fazendo o programa agora... Externo, a gente faz fora. E a sua produtora, aquela Cecília, gente boníssima? Nossa, que rainha, gente, por favor, nunca demita a Cecília, porque ela faz minha vida funcionar. Priscila, eu estava vendo outro dia uma entrevista que você deu, não sei se foi para o Lucim. O negócio tem mais de 1 milhão de visualizações. Você viu esse negócio? Viralizou, foi para o YouTube, tem mais de 8 milhões de visualizações. 8? Estou falando 1. Complicado. O que foi? O que você acha que foi esse negócio, Priscila? Eu acho que é também a questão da honestidade da fala, né? Como eu sempre digo que eu tenho dificuldade nessa área ainda, Cristo me salvou, mas não fez de mim um anjo. Então, eu acho que isso chama atenção. Então, a galera você está falando aí assim. até da questão da natureza adâmica, né? Esse lance da luta interna, né? Uma luta interna e assumida, né? Aí eu acho que isso que trouxe o diferencial e aí foi para muita gente, assim, Eu acho legal, porque é para dar esperança para outras pessoas também. Amém. Porque o cristianismo pode transformar qualquer pessoa, né? Essa transformação não é uma transformação... Eu não sou um anjo, eu continuo sendo gente. E lutando, mas tem Cristo, e lutando como gente. Mas eu acho que essa transparência é essencial, né, Priscila? Porque tem tanta gente desempenhando papel na igreja, sabe? Pousando de santo e... É complicado. Holy. Bem complicado. A gente está voltando agora A gente foi com o Movimento Cores para o Global Kingdom. Internacional, quinta passada. E a gente estava falando sobre isso, né? Então, estavam as maiores lideranças do mundo inteiro. Gate, Bethel, qual é a outra? Hillsong. Foi em Dallas? Foi em Dallas. E a gente estava conversando sobre isso, às vezes a separação que a gente faz das pessoas, de que os líderes são super. E isso desaproxima a pessoa do próprio Cristo, eu acho, né? Exato. Você vai olhar e falar assim, eu não dou conta de ser isso. Eu falo, mas... Não é isso, nós somos seres humanos desumanizados se tornando humanizados, na minha opinião. Exatamente. Né? Em Cristo a gente se humaniza. Se humaniza, sem ele a gente é desumanizado. Então, essa mensagem, assim, a gente esquece, né? Fala, peraí, a gente é igual a qualquer outra pessoa, a gente só tem Cristo, que é o grande diferencial, mas a gente falha, a gente erra. Então, eu acho que o que trouxe esse vídeo para esse up, assim, foi o fato de assumir isso e não ser como... uma coisa mais assim, tá tudo bem, tá tudo certo. E como eu sei que trazer Priscila Coelho e aumentar a audiência, não quero ver aqui, eu falei, traz para cá, porque 8 milhões de as pessoas. Complicado. Mas aqui, eu sou super. Sou Rede Super. Só super. Só Rede Super. Priscila, aproveita, esse lance lá de Suzano ontem. Coisa triste, né? A capacidade do ser humano, né? Não me surpreende, me entristece. Mas eu olho e falo, Deus do céu, nos ajuda, porque o ser humano é complicado demais. É capaz de fazer atrocidades, né? Sim, né? E essa associação com jogos, em si, eu não acho que é o jogo, eu acho que é o ser humano. Né? A queda deu uma contaminada aí complicada, mas é muito triste, né?
Nossa, Muito triste ver lamentável. crianças. E as fotos, e o que a gente faz daquilo também depois, você falou, meu Deus, Misericórdia. muito complicado. Priscila Coelho, pode falar, pastor. Só lembrando aqui que nós falamos agora, que eu disse o seguinte, que o que aconteceu é um sintoma. Assim como a febre é um sintoma e a infecção é a causa. Então, o que aconteceu lá, ontem em São Paulo, na escola, é um sintoma. Tá? A causa é a falta de relacionamento com o Criador. Deus, Essa é a causa. Com certeza. Bom, como eu não quero detonar o joelho da Priscila Coelho, que tá... Penitência, tô pagando penitência, penitenciagem, voltei. Mas eu te amo demais, viu, querido? Lindo, Poxa, fofo. nossa, Você está privilégio com ótimos conviver contigo. convidados, amo. Então, só gente Amo. boníssima. Beijo, viu? Até mais. Sucesso, Ministério Beijo. Cores. É nóis. Interrompemos um pouquinho a ordem do programa, porque Priscila Coelho, né, é uma pessoa que tem que estar aqui. É uma pena que ela não está trabalhando mais na redação, ela trabalha mais externamente, mas continua fazendo o programa dela, Amplificador, um dos melhores programas da Rede Super. Eu digo isso para ela, é a verdade. Eu assisto com gosto o Amplificador. Né? Ela traz palavras tremendas. Como é que é Chicote? O quê? Chicote Estrala. Chicote Estrala é um quadro sensacional. Que, gente, vale a pena ver. Vem, que hora que é, Priscila? Segunda, quarta e sexta, às 19. Segunda, quarta e sexta, 19 horas, mas eu já vi à tarde. Sábado à tarde. Vale a pena ver o Amplificador. Beijo, linda. Deus te abençoe. Bom, queridos, vocês desculpem, mas bate-papo é assim mesmo, né? Eu falo para a produção, chamem convidados que vão entender que nós vamos bater papo aqui. E eu amo muito essa moça, viu? Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida dela, a luta dela, eu sou testemunha, né? Essa transparência, esse vídeo está bombando, por isso, porque ela escancara o coração. Ela diz do que ela luta diariamente, né, para se libertar. E a libertação realmente é um processo, né, pastor? O seu trabalho com isso, né? É um processo. Na realidade, é uma reconstrução interior. Há um esforço da nossa parte. Né? Nós temos a graça do Senhor, mas há um esforço da nossa parte. Que aquilo, né? Jesus nos salvou, o Espírito Santo nos trouxe para Jesus, Jesus nos salvou, Jesus nos recebeu, nos perdoou os pecados e também cancelou o escrito de dívida que era contra nós. O quê? A condenação eterna. Aí Jesus falou, agora eu vou te levar para o Pai. Porque lá Paulo vai falar que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou com Deus, o Pai. E lá, Ele não nos tornou, o texto não diz que Ele nos tornou amigos, Ele nos tornou filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E então Ele nos pegou e levou para o Pai. Vem comigo, eu vou te levar para o Pai. E o Pai nos recebeu. O Pai olhou para nós, nos amou, derramou do seu amor, olhou para nós, nós estávamos perfeitos. Por quê? Cobertos pelo sangue de Jesus, em Cristo. E aí estamos nesse mundo caminhando, nós estamos numa transição, né? Então, o nosso nome está registrado no céu, nós estamos numa transição. Nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho largo, a porta larga, nós temos o caminho estreito e a porta estreita. Aí agora é a nossa escolha. Né? E o desenvolver a vossa salvação é esse processo, né? E aí nós, então, seremos resgatados pelo Senhor no dia do Senhor. Aí Ele vem, vai resgatar os santos, aí nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade e, inclusive, da imortalidade. Aleluia. Aí seremos igual a Ele exatamente. Agora a gente potencialmente tem capacidade de não pecar, mas eventualmente a gente peca, né? Porque antes o pecado nos dominava, antes de Jesus. Romanos 6,14 ele diz, né? E agora o pecado já não terá domínio sobre vós. Por causa de quê? Da graça, ele diz, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Né? A lei nos mostrou o pecado, Jesus veio, trouxe a graça e aí nós nos reconciliamos com Deus. Aproveitando, Alessandro, tirando tudo aqui do pastor Ronaldo, alunos do Carisma Lagoa Santa estão ouvindo? Eu estou tirando daqui porque eu estava dando uma aula sobre... Eu amo o livro de Romanos. Né? E isso que o pastor Ronaldo está falando com tanta propriedade é a explanação da nossa natureza, da nossa trajetória. Que Paulo tão bem coloca em Romanos. Eu acho isso maravilhoso. E lá em 1 Coríntios 15 ele vai falar, né, que nós somos terreno, porque nós somos de Adão, mas nós somos também celestial, porque nós somos da natureza do segundo Adão. Né?
Por que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus? Por causa de Adão. Mas como foi isso? É que Adão foi designado por Deus, ao ser formado da terra e criado por Deus, ele foi designado cabeça de raça e cabeça de família. Então, ele tinha incumbência de reproduzir. Como ele pecou, mesmo assim, ele reproduziu a sua semelhança. Gênesis 15 mostra isso com clareza. Gênesis 5. E somos pecadores, né? Porque... Agora, Jesus veio, segundo Adão, o último Adão, Jesus também veio com cabeça de raça e cabeça de família. A partir de Jesus, o Deus Pai formou a grande família da terra, que são os filhos que ele tem. Só que essa nova família é por adesão voluntária, né? Não é por adesão natural como é de Adão. Porque todos somos da natureza adâmica. Em Cristo é necessário a decisão, não é isso? É necessário. Nós temos a nossa incumbência. Então, nós recebemos Jesus, Jesus também nos recebe. Né? Então, a todos quantos o receberam... Deus o poder de Deus. Né? Então, nós nascemos em Deus pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Bom, vamos aqui colocar na conversa a dona... Opa, cadê? Tatiana? Tatiana de Mutum. Abração a todos de Mutum. A Tatiana tem uma pergunta difícil. Ei, pastor Alessandro, não sei se o senhor vai responder, não sei se eu conseguirei. Pastor Ronaldo, difícil aqui. A pessoa te pergunta por que Deus permitiu acontecer aquilo em Suzano. Suzano, né? Cidade. O que responder? Difícil, rapaz. Por que Deus permite calamidade? Por que Deus permite a morte de inocentes? É uma dúvida milenar essa, né? Ele quer fazer uma ligação, né? Ela, inconscientemente, a gente faz uma ligação porque ele é Deus, então ele é poderoso para poder impedir que isso aconteça. Então, se ele não impediu, aí que vem o questionamento. Por que ele não fez? Sendo que isso aí foi uma opção, Deus, no meu entendimento, não tem nada com isso. Foi uma opção do homem. Ele foi e ele fez aquilo que ele achou que estava correto de fazer, naquele momento. Essa tragédia, né? É uma opção do homem. Deus não tem nada com isso. E morreram pessoas justas ali? Claro que morreram pessoas justas. Assim como eu estava dando aula ontem no Carisma sobre a história da igreja primitiva, tratando dos nossos irmãos do segundo século, os mártires. Por que Deus permitiu que eles morressem? Os mártires. Estavam ali amando o Senhor. Essa vontade permissiva de Deus, ela permeia a história inteira. Não é? Gente, porque se fosse assim, a gente vê, sabe, pessoas boas morrendo e pessoas más, sabe, vivendo, né, e continuam dando prejuízo. Não existe a correlação direta, né? Essa é uma pergunta difícil e que exige também uma resposta difícil. Eu julgo que eu não sou capaz de responder essa pergunta. Mas se a gente olhar para a Escritura, nós podemos até fazer a pergunta: por que Judá foi parar no cativeiro da Babilônia? Israel era o povo de Deus, o amor de Deus, a paixão de Deus, né, por um povo na terra, um povo escolhido. E é interessante que nós temos que analisar que o cativeiro foi Deus quem os enviou para o cativeiro. Tem esse detalhe. Deus os avisou. Agora, havia um porquê. Qual que era o porquê? Nós vamos entender que em Judá, bem como a capital Jerusalém, zerou toda a medida mínima de justiça. Não havia mais um justo sequer naquela cidade. Então, este foi o momento em que Satanás vem, captura a nação, e o Senhor, por amor ao seu povo, envia seu povo para a Babilônia. Usa Nabucodonosor, o qual ele chama Nabucodonosor, meu servo Nabucodonosor. Entende? Então, é muito interessante isso. Eu estava analisando os textos
Porque lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 1, o Senhor diz para o profeta, olha, vai, anda pelas ruas de Jerusalém, vai pelas suas praças, procure por alguém, um homem que pratique a justiça ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Então, eu cheguei à conclusão, qual que é a medida mínima de justiça numa cidade? Um justo. Opa. Esse Sodoma e Gomorra foi negociando até chegar nisso. O Abraão negociou com Deus, ele não ousou descer de 10 justos. Tá? Agora, aqui não é uma proposta de Abraão ou de qualquer outro, é Deus que está propondo, acha um justo. Acha um. Ezequiel 22 descreve traz um relatório do que aconteceu. O que aconteceu? Judá foi seduzido durante décadas, porque Jeremias profetizou mais de 30 anos, né, avisando, trazendo a mensagem de Deus. Então, lá, ele avisa, e ainda as pessoas não dão ouvidos. Então, o que aconteceu? Zerou, os principados trabalharam seduzindo os sistemas da nação. Sistema econômico, produtivo, financeiro, político, governamental, sistema religioso. Haviam profetas falsos no meio do povo, né? E o povo dava ouvidos. Então, lá o texto diz que eles profetizavam o que eles queriam ouvir, até sonhavam o que eles queriam que eles sonhassem. Que loucura. Né? E então, quando os sistemas todos foram corrompidos, zerou a justiça, transbordou a medida máxima de iniquidade, aí acabou. Veio o cativeiro. Veio aquelas coisas. Mas é interessante, algumas pessoas acham assim que Deus não nos permitirá, se a gente for fiel, Deus não permitirá que a gente passe dificuldade. Eu não concordo com essa ideia. O texto diz ser tentado além das nossas forças. Sim. Né? Mas que ele permite... Por exemplo, é interessante, o tempo de deserto de Jesus. Se eu não estou enganado, o texto bíblico fala que quem levou Jesus para passar o deserto não foi o diabo, não. O Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Sim. Mas quer dizer, o próprio Deus permitiu que o Filho passasse por uma situação de sofrimento, né? Que é sofrimento, de provação, né? Até para uma prova, né? Gente, rapidamente aqui, não posso deixar porque é uma notícia, não, é uma mensagem importante. Olha, interessante, pastor Alessandro, a menina, eu acho que é uma moça, não sei. Eu temo e peço oração por uma universidade e um colégio particular na cidade de Betim, pertinho de Água Branca. Pois já presenciei algo e temo pelo pior, porque está por um triz descarregar um terror daqueles. Orem por Betim. Vamos orar sim, viu, querida? Eu peço a você, por favor, procure autoridades, procure... denuncie. A denúncia hoje ela pode ser anônima. Se você viu alguém armado, se você viu alguém fazendo ameaças, você pode permanecer no anonimato, mas não fique calado. Eu não vou dizer seu nome nem nada aqui, tá, para preservar a sua identidade, mas se você está vendo alguma coisa, isso é muito importante. A gente às vezes vê isso na faculdade, na universidade, no colégio, pessoas entrando armadas. A maioria delas não tem detector de metais, nem coisa do tipo. E a própria discussão, né? Ainda não está liberado a posse de armas, muito menos o porte de armas. Mas uma coisa é posse e outra coisa é porte. E ontem os assassinos, eles estavam com arma de fogo, estavam com machadinha. Quer dizer, o problema não está na arma. O problema está na pessoa. A pessoa pode matar com a machado, com a faca, ou tentar matar o presidente com uma faca. Né? O problema está nessa maldade humana, mas a gente tem que denunciar. Por favor, denuncie, tá? Não fique calada, não. Por favor, procure as autoridades, faça uma denúncia anônima para que o mal não aconteça. Muitas mensagens chegando. A Natália, lá de Curitiba, né, manda sua mensagem falando dessas tragédias. E ela pergunta, será que está relacionado àquele altar que Satanás, que a Gaviões da Fiel levantou para Satanás? Você viu no carnaval? Vi no Você acha que tem a ver uma coisa com a outra? Essas maldades? Eu creio que o mundo espiritual ele é real como o mundo que nós vivemos, né? Essa realidade.
E eu, sinceramente, eu não sei distinguir se... Porque depois vê a chuva em São Paulo, né? É um temporal absurdo. O temporal, e eles estão associando isso tudo, né? Mas eu creio que a falta do Senhor, independente da localização, essas coisas podem acontecer. O Rafael, lá da Igreja Batista Lagoinha, da Água Branca, mandando um abraço para você, viu, pastor Alessandro? Rafael é o líder dos instrumentistas. Rafael, um abraço para você. Eu sempre faço esse teste, pastor Ronaldo. Eu falo o nome da pessoa, quero ver se o pastor sabe quem é. Um grande abraço para você, eu sei. Abração. Muitas mensagens chegando, dizendo aqui, olha, alguém de Belo Horizonte está falando que o Guilherme, parece que é um dos assassinos, é isso? Que ele cita a Bíblia satânica. Pô, uau. Bom, gente, olha, tá mandando terminar o programa, que pena. Muito obrigado, pastor Ronaldo, pastor Alessandro. Obrigado a você de casa, viu, participar desse bate-papo. Eu espero você de segunda a sexta, 12h15, aqui na Rede Super. Um grande beijo e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.